Boa tarde a todos, senhores conselheiros, senhora conselheiro, diretor-geral, funcionários. Damos início, então, à reunião do Conselho Superior, hoje com um dia muito especial para nós, que fará a sua estreia como conselheiro, o professor Isidoro Zorzi. E eu vou ler um pequeno currículo, porque o currículo dele é páginas e páginas, né? Então, o professor Isidoro Zorzi é casado com a Neuza Maria Coelho, nascido em 16 de 8, posso dizer o ano? 42, assim como o conselheiro João, em Travessão Paredes. Hein? Não está autorizado, então. Tá, mas eu não disse que era o mais velho. Em Travessão Paredes, hoje município de Nova Pádua. É o mais velho de uma família de 14 filhos. Estudou na escola Carlos Gomes até 12 anos. Em 1954, ingressou no seminário Nossa Senhora Aparecida. Em 1965, ele conheceu a luz da sabedoria, que todos os homens inteligentes têm que passar por lá, que concluiu o curso de bacharelado e licenciatura em filosofia na Universidade Católica da cidade de Pelotas. Então, por isso, é um homem inteligente. Em 1967, ingressou na Universidade de Caxias do Sul como professor de Sociologia. De 1979 a 80 e 1983 a 1988, a convite dos prefeitos Mário Bernardino Ramos, Mansueto Serafim Filho, Vitório III e José Ivo Sartório, foi secretário municipal de Habitação e Ação Social. Em 1976 a 80, foi coordenador da Universidade de Caxias do Sul, implantou o curso de Serviço Social. Em 1993, participou do processo de regionalização da instituição, foi professor da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, e do ano de 2006 a 2014, eleito, assumiu como reitor da Universidade de Caxias do Sul. Hoje, no dia 19 de novembro, empossado conselheiro da Agergs. Então, boas-vindas ao novo conselheiro. Sei que só vai engrandecer a Agergs, com capacidade, com esse currículo todo. E eu tenho certeza que será mais um a defender os interesses da Agergs e também do Estado do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, professor. Vamos, então, para... Hoje a minuta está extensa, em termos de comunicação, a minuta comunicações. Então, vamos primeiro à apreciação da ata número 83, 2015. Conselheira... Aprovado, conselheiro João. É uma retificação, senhor presidente. Qual é a linha? A linha 53. Sim. Onde está a expressão representante da RTI dizendo que não há infração política na fixação das tarifas. A expressão é não há inflexão política. Ah, ok. Inflexão política, ok. Inflexão política Tá bem? na fixação das tarifas. Ok, conselheiro. Mais alguma coisa? Não, senhor. Podemos Com aprovar. isto aprovo. Obrigado. Hoje o conselheiro está liberado dessa votação. Então, está aprovada a ata. Vamos, então, para as comunicações. Só para o conselheiro Jorge, nós temos aqui, se pegarmos aqui o nosso... Nós temos primeiro que é a apreciação das minutas, que são a apreciação de atas, às vezes é uma ata, 2 ou 3 atas, às vezes não tem. E depois entramos em comunicação. Na comunicação, sempre o presidente lê todas as comunicações, que hoje está exagerado, é mais processo. E depois, quando tem assuntos a ser votado, também se vota antes, que seria... e depois temos assuntos gerais, que é no final. Okay? Eu faço uma pergunta agora para a comunicação, se os senhores conselheiros poderiam colaborar um pouco com o presidente, não sei se eu vou ter voz para tudo, se eu pudesse ler só o processo, ou se tem que ficar registrado tudo, eu não sei se... Porque ele está em ata, né? Porque senão só leio o processo, no número tal, sem precisar ler o motivo. Acho que é o suficiente. Suficiente, né? Também, porque a gente sempre lê, conselheiro,
Tudo, todos, até para conhecimento. Mas como tem muito aqui, eu acho que vamos passar a tarde inteira lendo. Então, eu agradeço a compreensão dos senhores e a senhora conselheira. Comunicação. 2.1. Foram distribuídos ao Conselho Superior para análise e deliberação os seguintes processos. Processo número 00679-39.00/15-7. Processo 001-795-39.00/15-5. Processo 001-794.39.00/15-2. Processo 001-793.3900/15-5. Processo 001-786.3900/15-6. Processo 003181-39.00/14-0. Processo 00679-39.00/15-7. Esse processo já está referido. Estão repetidos aqui, né? Alguns deles. Tá. Estou fazendo a conferência aqui. É que está aqui, está duas. Até o 3181. Aqui está apresentado o outro. Tá? Então, processo 00679-39.00/15. Não. Esse já foi lido. Qual é a confusão que houve aqui? Por que eu tenho dois aqui para todo mundo? É mesmo? É repetido? Primeira folha, lê a minha aqui. Esse aqui está repetido com esse aqui. Eu acho que foi Então foi junto que não pode acontecer. Está obrigado, então. Então repetimos, não tem nenhum nome. Tá, certo. Processo 001-795-39.00/15-5. Processo 001-794.3900. Esse já foi referido? Esse já foi? Foi. Até o 3181. Até o 3181. Daqui agora vai para o 1743. Isso. Nós temos que revisar isso, viu, gente? Não podemos. Tá bem, então. Então vamos para o. Começamos, então. Ali o resto era repetido. Então, esses, para ficar registrado, 1, 2, 3, 4, 5 processos em cima já foram repetidos anteriormente na folha número 1. Então, o processo número 1743.3900/15-0. Processo 001814.3900/15-6. Processo 00171.6.3900/15-3. Processo 00171.3900/15-2. Processo 001-617.3900/15-08. Processo 001-833.3900/15-7. Processo 0018-21.33900-15/15-0. Processo 001-820.3900.15-7. Processo 18.3900.15-7. Processo 001-436-39.00/15-2. Processo 1819.3900/15-0. Processo 001-817-39.00/15-4. Processo 001-816.3900/15-1. Processo 001-18-15-3900/15-9. Processo 00-1511-39.00/15-3.
processo 001835.3900/15-2, processo 1710.3900/15-7, processo 001547-39.00/15.5, processo 001796.3900/15-8, processo 001834.39.15-6, processo 001797.3900/15-0, processo 001811.3900/15-0, processo 001882.3900/15.3. Parou com os processos. 2.2. Recebimento de convite do Governo do Estado para a solenidade aos 80 anos da Secretaria da Agricultura e Pecuária, que ocorreu às 19 horas do dia de ontem, quarta-feira, 18 de novembro, Centro de Eventos Casa Gaúcha, Estância Harmonia de Porto Alegre. Esse convite chegou depois. Recebimento de ofício da Prefeitura de Portão com o assunto denúncia do convênio relativo à regulação dos serviços de saneamento prestados pela Corsã. 2.4. Recebimento do convite por e-mail da ABS Rio Grande do Sul ao presidente para a reunião almoço ambiental em foco no dia 20 de novembro, sexta-feira, às 12 horas, no Hotel Continental. Palestrante, Dr. Daniel Martini, promotor de justiça e coordenador do CAOMA, como tema, projeto Ressanear o Ministério Público Estadual na busca de melhoria de saneamento. 2.5. Recebimento de convite da Assembleia Legislativa do deputado Edson Brum por homenagem aos 25 anos da Casa de Cultura Mário Quintana. Proposição do deputado Tiago Simão a realizar-se às 14 horas do dia 25 de novembro, quarta-feira, no plenário 20 de setembro, no Palácio Farroupilha. Está pautada para o dia 26 de novembro, sessão número 87, análise do processo 03-6384-04.35/14-0, que trata do recurso interposto pela empresa Sulvia Sociedade Anônima em relação à autoinflação número 001/2014, emitido pelo DAIR. Conselheiro relator João Nascimento da Silva, conselheiro revisor Alcides Santini. Então, esses eram os assuntos. Esses eram os assuntos que nós temos de comunicação sobre os processos, acho que foram lidos, e sobre o recebimento de convite. Algum conselheira querem participar desses convites? O 2.4, eu acho que seria interessante alguém da área da diretoria de qualidade participar desse almoço, tendo em vista que ele vai falar sobre o tema projeto Ressanear o Ministério Público Estadual na busca da melhoria do saneamento. Então, a sugestão para o diretor é um almoço, a Gérix paga o almoço, se não me falha a memória, mas acho bom ter um técnico lá, se algum conselheiro não puder ir, se puder ir, melhor ainda, mas mesmo que fosse um conselheiro mais um técnico, eu acho importante alguém lá. Não sei se o diretor concorda, pode ser? Tá, alguma coisa, conselheiro? Pode se manifestar. Tem, não. Tá, sobre o recebimento do ofício da Prefeitura de Portão, com o assunto denúncia do convênio relativo à regulação do serviço de saneamento prestado pela Corsã, eu só quero passar por alto, vou fazer nós temos aí, a maioria já sabe, aí com a provável criação desse consórcio Procinos, e já duas cidades, uma é Esteio, já comunicou o desligamento por parte de regulação da Gerges, e agora Portão, a segunda cidade. Isso é um problema que tanto a presidência como os conselheiros nós temos reunidos. Eu tenho colocado os conselheiros a par, já temos aí um plano de trabalho nesse sentido, já conversamos com o presidente da Corsã, com o presidente de planejamento, já conversamos entre nós,
Estou aí, hoje não tive tempo, mas pedindo uma reunião com o secretário de Planejamento, secretário também de Obras. Amanhã estaremos, o assunto que eu ia falar, vou aproveitar, conversando com o presidente desse consórcio, que é o prefeito de Esteio. No momento que nós recebemos, já um mês atrás, o ofício de Esteio, dizendo que estava se desligando da Gergs, nós, no mesmo dia, pedimos uma audiência com o prefeito, ele não pôde nos atender, ligamos o outro dia, uma semana inteira, praticamente, ligamos todos os dias. A Luciana ligou e o Jorge, ele não nos atendeu. Então, tivemos que... Conversei com o Conselho, quero dizer que todas as atitudes que eu tomei sempre foi conversando com o Conselho, porque eu entendo que é o Conselho que eu tenho que prestar conta. E, então, através de um amigo comum, meu e do conselheiro João, conversei com ele está nos conseguindo essa audiência, por isso marcou para amanhã com o prefeito de Esteio, então estaremos lá, eu, a conselheira Leonora, o conselheiro João vai me dar a resposta, e o diretor-geral, ad hoc, o Francisco, eu quero que me acompanhe. Francisco, tá, Francisco, se puder, ok? Senão vamos só nós os três. Então, só para comunicar a casa, nesse sentido, como é... Alguma coisa, alguém quer ir em mais algum desses eventos? Conselheiro, não sei se... Não está. Bom, então passamos para assuntos gerais, que é sobre o processo 009775-04.35/12-0, que trata da concessão da estação rodoviária do município de Sananduva, terceira categoria, para deliberação do Conselho Superior. A recomendação da Diretoria de Assuntos Jurídicos é de homologar o contrato, relato do diretor-geral. Então, vou pedir para o diretor Francisco relate também, dar alguma explicação, buscando um pouquinho a origem, para o conselheiro Isidoro, mais ou menos, saber por que nós estamos fazendo essa questão das rodoviárias. Perfeitamente. Senhor presidente, conselheira Eleonora, senhores conselheiros, colegas, primeiramente, colhi a oportunidade para, em nome da área técnica, desejar boas-vindas ao conselheiro Osório e colocar toda a nossa equipe à sua inteira disposição, da mesma forma que está à disposição de todos os conselheiros dessa casa. Com relação ao assunto propriamente dito de estações rodoviárias, eu conversava com o conselheiro presidente e a gente achou interessante uma rápida introdução para poder situá-lo, por que esse processo tem um rito distinto dos demais processos da casa. A operação dos terminais de embarque e desembarque de passageiros e venda de passagem no Estado do Rio Grande do Sul, as estações rodoviárias, ele se configura como serviço público e, portanto, para ser operado por particulares, necessita de concessão, devidamente precedida de um processo licitatório. Por força de lei, pelas atribuições da agência, esse processo, desde o seu edital até a homologação final do contrato, ele precisa passar e ser aprovado pela Gergs. Já prevendo a grande quantidade de concessões dessa natureza que haveriam aqui no Estado, houve um trabalho feito em grupo pela Gergs, pelo DAER, com a participação da PGE e algumas participações eventuais do Ministério Público e das secretarias envolvidas nesse processo, que culminou lá em 2010 ainda, numa homologação prévia de um modelo de edital e de um modelo de minuta de contrato, facilitando assim o serviço tanto da publicação dos editais por parte do DAER, como posteriormente da homologação por parte da Gergs. Ainda com foco, então, na eficiência na análise desses processos, o Conselho Superior entendeu que, por tratar-se de análise de documentos cujo modelo já havia sido homologado previamente, não seria necessário o rito de designação de um conselheiro relator, um conselheiro revisor, voto, relato e revisão de processo. Por isso, então, foi emitida uma resolução do Conselho Superior e que permitia um rito sumário, onde o processo, ao chegar na Gergs, estando completo, tendo todos os documentos de acordo com os modelos aprovados, é analisado pela Diretoria de Assuntos Jurídicos e depois é simplesmente relatado no Conselho pelo diretor-geral para aprovação do Conselho com base nesse relato. Então, em cumprimento ao estabelecido exatamente na Resolução 1223, de 12 de agosto de 2010,
Com as alterações trazidas pela Resolução Normativa REN 04/2011, de 7 de julho de 2011, que foi devidamente ratificada por esse Conselho na sessão número 38 deste ano, em 2 de junho, que passo a relatar o processo 009775-0435/12, dígito 0, que trata da concessão para exploração dos serviços de estação rodoviária na cidade de Sananduva, uma estação rodoviária de terceira categoria, cujo processo, tão logo chegou à Gergs com contrato assinado, foi encaminhado à Diretoria de Assuntos Jurídicos, que opinou, através da informação DJ Gergs número 109 de 2015, da lavra do Dr. João Paulo Carabajal Siqueira, e do devido acolhimento número 79 de 2015, DJ, da senhora diretora de Assuntos Jurídicos, doutora Luciana Luso de Carvalho, no sentido de homologar o contrato de concessão número AJCC 007/15, em consonância com o disposto no inciso 4º, artigo 4º da Lei nº 10.931, de 97. É o relato, senhores conselheiros. Obrigado, diretor. Então, ponho a discussão. Os conselheiros querem alguma observação, uma pergunta a fazer? Conselheira? Bem? Conselheiro João? Ok? Por favor. Conselheiro, por favor. Então, está aprovado, certo, o parecer da Diretoria de Assuntos Jurídicos, então, pela homologação do contrato. Sobre assuntos gerais ainda, depois eu vou deixar a palavra com os senhores conselheiros, para quem quiser fazer uso dela. Talvez por um esquecimento meu, na terça-feira, porque o assunto foi mais sobre eleição, eu sei que eu citei isso, que eu estaria em Brasília no dia 25, tem uma reunião da BAR, os presidentes têm que estar lá. E eu me lembro que eu falei, mas não expliquei. Falei no sentido do horário, para passar o horário da votação para tarde, porque de manhã eu me lembro que eu falei sobre a preocupação de atraso de voo, alguma coisa. Apesar que eu vou dia 25, quarta-feira, vou pela parte da manhã e volto à noite, tem a reunião da BAR, da prestação de conta da BAR, onde tem que estar os presidentes, e já também para aprovar o orçamento do ano que vem. E também, pela parte da manhã, tem uma reunião às 10 horas da conselheira Leonora, que, como eu comuniquei a semana passada, foi eleita. Nós temos aqui uma associação brasileira de agências reguladoras, que fica em Brasília, todas as agências. Então, a diretoria tem um presidente por regiões. Então, nós temos a região sul, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e tem um vice-presidente. Então, já é a tradição sempre da Gergs manter essa vice-presidência, né? Então, com a saída do conselheiro Vicente, e também houveram alguns problemas internos da BAR, saiu o presidente, assumiu outro, então eles não fizeram a eleição. Em 2, 3 meses, aí ficou sem representantes, tanto aqui no Sul, parece que o outro Centro-Oeste, ou no Norte, lá também, Nordeste. Então, foi feita realizada essa eleição a semana retrasada, então foi eleita a conselheira Eleonora, que vai nos representar o Estado do Rio Grande do Sul e os 3 estados. E a conselheira tem que estar lá para a primeira reunião dos novos integrantes da diretoria, juntamente com o presidente, às 10 horas da manhã. Então, estou comunicando aqui, nós estaremos lá em Brasília, na quarta-feira. Talvez a conselheira vá mais cedo, porque a reunião dela é às 10 horas, eu vou um pouco mais tarde, mas, se der tudo certo, estaremos aqui, se Deus quiser, voltando à noite no voo das 20 horas, porque na quinta-feira temos aí a nossa sessão, depois a eleição do presidente da casa. Então, eu não tinha comentado o assunto, então deixei para comentar hoje, então. Só para claro, formalizar, acho que precisamos da autorização formal deste conselho. Né? Certo. Ok? Aprovo, senhor. Tá bom. Ok, então já está aprovado. Eu deixo a palavra com os senhores conselheiros. Conselheira. Bem, boa tarde a todos. Eu quero dar as boas-vindas ao nosso novo colega de mesa, agora oficialmente. Tenho certeza que a sua presença aqui neste conselho, nesta casa, irá colaborar com nossos trabalhos e espero que o senhor se sinta bem aqui entre nós e que a gente possa fazer em conjunto um trabalho produtivo e que fique
cada um que passa por aqui, cada conselheiro tem o seu tempo fixo de estada na casa, e é importante que fique uma marca sempre produtiva e positiva dos trabalhos que a gente pode fazer aqui em conjunto, todos em conjunto nesse conselho. Então, as boas-vindas, e espero que o senhor tenha bons tempos aqui junto conosco. Seja bem-vindo. Conselheiro João. Eminente presidente, eminente colega conselheira Eleonora, eminente colega doutor Isidoro Zorzi, ilustre diretor-geral, ilustres colegas servidores da casa, eu quero fazer coro à voz abalizada e experiente do nosso presidente para abrir os braços e dizer ao colega que chega que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Há muito trabalho a ser realizado e nós estamos, como vê Vossa Excelência, com um déficit na nossa composição. E o trabalho aumenta e até, às vezes, se multiplica para se dividir nos braços operosos dos conselheiros e, sobremodo, da nossa qualificada assessoria técnica. Cheguei há um ano nesta casa e recebido com um carinho tão grande que parece que hoje é o dia que estou a chegar. Quase que invejando o ilustre viajante que traz, por certo, nas suas sandálias o pó de todos os caminhos e de tantas encruzilhadas. Acho que não é demasia dizer ao ilustre colega que chega que a sua presença significa para nós uma espécie de um novo bolsão de ar para nós que já estamos aqui quase que asfixiados pela demanda que não cansa de crescer. Faltam mãos, é verdade, mas as suas duas que chegam agora, por certo, ajudarão a suprir aquelas que ainda faltam para a nossa composição. Nós desejamos muito trabalho. Conhecemos o seu passado honrado, de dedicação ao trabalho e de dedicação à causa pública. E por conhecermos todos o seu trabalho, nenhum de nós tem dúvida da imensa qualidade que haverá de ser acrescida ao trabalho que hoje aqui realizamos. Temos a convicção de que a sua presença vai qualificar ainda mais esta honrada instituição e a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Delegados. Dito isto, digo que a nossa alegria se completa e é maior no dia de hoje, porque também estamos celebrando a eleição da nossa conselheira Eleonora na vice-presidência sulista da nossa Agência Brasileira de Regulação. Tem sido tradição, afirmou
o nosso presidente, que esta vaga não tenha sido palco de disputas, mas tenha servido sempre de reconhecimento à Agergs, que foi o primeiro movimento nacional de implantação do processo regulatório do país. E neste pioneirismo temos, por todos os nossos representantes lá, feito por merecer, e eu tenho certeza, Vossa Excelência, ilustre colega Eleonora, vai ser o nome da continuidade e, quiçá, aposto eu, para fazer uma diferença ainda maior lá no concerto deste Fórum Nacional. Senhor presidente, eu sou todo alegrias pela colega e pelo colega que chega. Tenho certeza que as contribuições haverão de ser assinaladas em prol sempre do interesse público e de decisões, não é, prudentes e despidas de qualquer viés que não seja o interesse público. Era isso, senhor presidente. Diretor-geral, quer se manifestar mais uma vez? Seu nome? Eu já havia antecipado os cumprimentos e, com a simplicidade que cabe a um técnico dessa casa, reforçar o que já havia dito e oferecer também ao senhor a oportunidade de conhecer depois a nossa área técnica. Temos técnicos que estão aqui na casa, alguns desde 1998, alguns desde 2000, eu desde 2002. E, mais uma vez, desejar muito sucesso no seu período aqui, porque, como dissemos sempre aos conselheiros que aqui chegam, o sucesso de vossas senhorias é o sucesso dessa casa e o sucesso dessa casa é o nosso sucesso. Portanto, contem sempre com a nossa parceria nessa caminhada. Professor Isidoro, agora conselheiro Isidoro. Cumprimentando aqui o nosso presidente, a conselheira, colega conselheira, o colega conselheiro, o diretor-geral, a todos os... eu me considero já um colega de todos os senhores e senhoras aqui. Estou chegando hoje e com a preocupação de aprender. Eu já tenho uma idade, uma caminhada, mas aqui hoje eu inicio uma outra estrada. E o resultado que nós conseguirmos será o resultado de um trabalho coletivo que nós vamos desenvolver aqui dentro. Tenho certeza que eu posso contar com o apoio de todos, a ajuda de todos, não vou nem dizer apoio, ajuda, que nós precisamos entender toda a dinâmica da agência, toda a sua estrutura. Conheço muito pouco e conheço de fora, pelas informações que eu busquei, mas eu tenho a convicção de que, na medida em que nós vivenciarmos todos os processos aqui, é que nós vamos conhecendo a instituição na sua missão, nas suas diretrizes, em todos os seus processos. Então, eu venho com a disposição de aprender e de colaborar e ajudar o nosso Estado do Rio Grande do Sul para que continue sendo, como ele foi o pioneiro na instituição desses órgãos reguladores através desta agência, que ele continue sendo um exemplo para o restante do nosso país. Então, eu estou aqui despido de toda e qualquer pretensão, mas com a vontade de ajudar o nosso Estado do Rio Grande do Sul, que eu acredito que nós estamos aqui para servir ao nosso Estado. E essa é a minha disposição. E, ao longo dos próximos dias, eu procurarei me inteirar de toda a estrutura funcional aqui desta agência, para que eu possa cumprir
da forma mais adequada possível as funções que cabem ao nosso Conselho. Então, agradeço a recepção que eu tive aqui, desde o começo, desde o apoio que eu tive dos colegas conselheiros, desde a indicação que foi para a Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia, depois na votação da Assembleia e depois para ultimar todo o processo de nomeação aqui para esta agência. Fico muito grato do empenho do seu presidente, dos colegas conselheiros e de todos aqueles que se empenharam e hoje aqui me receberam de uma forma muito familiar, eu diria, muito amigável, para que nós possamos, estamos todos no mesmo barco, né? Então nós temos que nos entender e dialogar muito para que possamos cumprir da forma mais adequada possível o nosso papel. Eu sempre costumo dizer que nós temos 2 ouvidos e uma língua. Então isso nos obriga a ouvir o dobro do que nós falamos. Eu acho que é só assim que nós podemos avançar. Somos todos diferentes e é por isso que nós podemos dialogar. Que se nós fôssemos todos iguais, o nosso diálogo seria apenas um monólogo. Mas como nós temos diferenças, nós temos condições de trocar, porque o diálogo nada mais do que uma troca. E a busca de consensos, que nós só conseguimos através das diferenças e das desigualdades. Então, é com essa disposição que eu assumo hoje aqui, com o apoio que já recebi do senhor presidente, dos colegas conselheiros, e eu acredito de todos os colegas que fazem parte e que fazem esta agência ser o que ela é. Agradeço e me coloco sempre à disposição. Obrigado, conselheiro. Também dar as boas-vindas. Repetir, saudar as palavras da conselheira, do conselheiro, diretor-geral, e eu tenho certeza dessa casa, porque é tradição dessa casa, conselheiro, de nós recebemos sempre de braço aberto, e não poderia ser diferente os novos conselheiros. É bem verdade, quando se chega aqui, como conversamos hoje pela parte da manhã no meu gabinete, que nós chegamos aqui neófito, não sabemos de nada, como é que funciona, são todos. Eu cheguei aqui também, não sabia de nada, o conselheiro João também não sabia de nada, a conselheira Leonora, como era da casa, sabia muito de energia, como ela mesma confessou hoje, mas teve que aprender outras coisas. Os outros setores também têm que aprender através do dia a dia. E também do conselheiro Santini, que está já 6 ou 7 meses na casa, que também está aprendendo. Então, isso é natural e é obrigação nossa de recebermos sempre o que nós fizemos e de dar todo o apoio ao conselheiro, sempre foi feito aqui na casa, todos nós sempre recebemos o apoio. Me lembro muito bem, na minha época, eu tive todo o apoio do presidente Manuel Maria, me lembro do Luciano, que era conselheiro na época, o Molinário, o Carlos, o Vicente, o Edmundo, sempre me receberam de braço aberto, e a tradição da casa, é uma casa que é muito bom de trabalhar, tem ótimos técnicos, temos muita coisa a fazer ainda, mas eu sei que com o tempo as pessoas vêm, vão embora, mas a instituição fica. A instituição é do povo, não é nossa. Então, seja bem-vindo, estamos à disposição. Eu convido, não sei se o conselheiro ainda tem disposição de ficar 1 hora por aqui, convido também os conselheiros, o diretor, para nós fazer uma visita, mostrar a casa para o conselheiro, pelo menos hoje ele vai para Caxias do Sul, mais ou menos sabendo onde é que está trabalhando, como é que os setores. Eu sei que quando a gente chega em qualquer lugar, aquele enxurrada de informações, a gente não está ainda bem. Então, a gente, com o tempo, temos tranquilidade, calma aí. No momento de chegar aqui, já escolheu o seu gabinete, já escolheu, né? Parece. Então, aí, trazer as suas coisas e tal, e aí a casa é sua. Vai ter, assim, tenho certeza que os funcionários vão lhe acolher de braços abertos, lhe dar todas as informações que Vossa Excelência pedia. Então, não sei se tem mais alguma coisa para falar, alguma coisa. Então, encerro mais essa reunião e convoco a reunião para a próxima terça-feira, às 14 horas. Muito obrigado a todos.